O tercer problema mais comum que gera conflitos e separações, né, é não cumprir com o prometido. Isso podemos generalizar a todos, certo? Né? Porque, de novo, isso quebra a confiança que você tem na outra pessoa. Né? Mas, claro, isso também é real com a economia. Né? Então, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, né, que ela trabalha, tem suas próprias poupanças, ela sabe poupar, né? O marido dela não sabe poupar, né? Ele tem um grande problema, ele se saboteia o tempo todo, porém ele ganha muito mais dinheiro que ela, né? Então ele tem um roteiro de sabotagem com o dinheiro, de muito medo, de muita ansiedade, né? E então, o que acontece, né? Eles têm acordos, como é lógico, porque ele ganha mais que ela, ele paga mais, em geral, as contas, os projetos juntos, etc. Ela, obviamente, também participa, né? Só que é um grau menor, porque ela ganha menos. Só que ela sabe poupar, e ele não. Então, muitas vezes, o que acontece? Ele fala, ok, a gente vai fazer uma viagem, vamos ir de fim de semana em tal lugar, e eu pago praticamente todo, você participa, né, com, não sei, 30%, né? E o que acontece? No momento de pagar, ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, mesmo se ele ganha mais, porque não sabe poupar. E tem um problema de compras compulsivas. Então, o que acontece aí? Nesse momento, ele pede para ela pagar, ela tira das suas poupanças e ele promete que vai pagar ela em um prazo de menos de uma semana ou duas, só que depois ele não consegue. Então, aí passa meses. E ela se sente injustiçada, ela sente raiva e começam a ter conflitos. Né? Então, não cumprir com o prometido, né? Isso é outra razão. E, claro que nesse caso, ele tem um problema, certo? Ele tem um problema de não saber lidar bem com o dinheiro. Ele precisaria de fazer um trabalho de cura para ver o que acontece que ele tem essa dificuldade emocional tão grande de lidar melhor com suas finanças, certo? Então, às vezes é muito importante, né? E seja uma terapia, seja em um trabalho de inteligência com o dinheiro, olhar para esses padrões negativos ou destrutivos e melhorar. Isso, obviamente, vai melhorar não só a vida financeira de uma pessoa, sino também pode ter um impacto muito grande sobre seu relacionamento e, às vezes, evitar um divórcio, certo?